Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos aplicar a 8ª aula do nosso material de edição de documentos. O nosso assunto vai ser voltado à parte da criação de gráficos, no qual nós vamos utilizar para poder criar a nossa aplicação e organizar as informações didáticas, que pode ser sobre material de estudo, sobre empresas e entre outras. E hoje eu vou ensinar como fazer essas diferentes formatações na parte do gráfico. Então vamos lá, pessoal. O material que nós vamos utilizar é esse daqui, ó. A 8ª aula, nosso foco vai ser exatamente esse aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a inserção de gráficos, a parte de dados do gráfico e a formatação da mesma, certo? Vamos abrir então o nosso arquivo, vamos abrir o Word, independente de qual versão que você vai utilizar, você pode abri-la. Trabalho em branco. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos na guia Inserir, no grupo Ilustrações, na ferramenta Gráfico. Quando vocês clicam em Gráfico, vocês vão perceber que ele vai te mostrar diversas ferramentas. Entre elas contém a ferramenta Coluna, né? No caso tem coluna, tem linhas, pizza, barras, área, dispersão, ações, superfície, radar, tree map e entre outros. Então, cada versão tem uma quantidade de gráficos. Eu vou utilizar o gráfico padrão, que é o de coluna. Eu não vou mudar aqui o tipo dela. Percebe que aqui está marcado coluna agrupada, empilhada, 100% empilhada, tem o 3D agrupada e entre outras. Então eu vou escolher a primeira mesmo e vou clicar em OK. Pronto. Primeira coisa que vocês devem entender é que sempre que for inserir o gráfico, observe atentamente que ele vai te abrir uma planilha. E para quem não conhece essa planilha, ela faz parte do programa do Excel. Então, o Excel ele está o quê? Agrupado ao Word. O que acontece quando eu fecho? Não tem como você atualizar as informações das tabelas, ó. Percebe que aqui tem a coluna, e essas colunas não são possíveis a edição. Então fiquem atentos a isso. Para poder editar o seu gráfico, você precisa abrir aquela informação de dados. E para poder abrir a informação de dados, você vai fazer um procedimento. Mas antes de abrir esse procedimento, eu vou mostrar para vocês como que iremos fazer a formatação. Quando você insere o seu gráfico no seu trabalho, existe a possibilidade de você arrumar o tamanho dela. Percebe que aqui tem uns puxadores na diagonal. E você pode diminuí-lo puxando para o lado que você quiser, ó. Eu não recomendo que você puxe dessa forma. Fazendo isso, você vai desarrumar o posicionamento do seu trabalho. Eu recomendo que você segure uma tecla, certo? Existe uma tecla para você clicar. Então, ó. Existe uma tecla que você pode utilizar para poder diminuir. Certo? Então percebe, ó. Eu segurei a tecla Shift e eu estou diminuindo ela de tamanho proporcional. Se você não segurar o Shift e você fazer a organização dela de forma padrão, olha só, você consegue subir ela assim, ó. Você consegue diminuir ela assim, ó.
ela vai ficar o quê? Desproporcional. Então, o que eu recomendo? Segura a tecla Shift e puxa na diagonal para dentro. E você consegue arrumar o tamanho do gráfico que você vai querer para o seu trabalho, não perdendo a qualidade e nem o formato. Outra coisa que vocês têm que compreender é essa informação aqui, ó. Aqui tem um quadrado. Quando você seleciona o seu gráfico, ele vai te habilitar 4 opções, que uma se chama opções de layout, a outra se chama elementos do gráfico, a outra se chama estilo do gráfico, e a última que parece um funil, que é o filtro. E eu vou explicar para que serve cada uma delas. Começando com o layout. Quando você clica em layout, perceba que ele vai te dar mais 6 opções aqui de baixo. Eu não recomendo que você utilize as 3 de baixo. Se você observar, leia com atenção. Ele vai pegar aqui, ó, superior e inferior, então ele vai ficar no meio. Então, se tiver um texto, o texto vai ficar em cima e vai ficar embaixo. Se você escolher o do meio, ele vai ficar atrás do texto. Então, quer dizer que o gráfico vai ficar por baixo do texto. Se você escolher o outro, ele vai ficar na frente do texto. Então, ele vai cobrir o seu texto. Então, por isso que eu não recomendo que você coloque ele. E como que você vai conseguir entender isso? Assim, ó. Olha só. Eu vou colocar um texto aqui, ó. Igual rand. Vou colocar a informação e pronto. Beleza, coloquei o texto aqui, ó. Observe. Aqui está meu gráfico. Quando eu clicar nele, se eu escolher esse daqui, ó, quadrado, eu consigo puxar o meu gráfico e ele vai ficar no meio, né, entre o texto. Ó. Eu vou diminuir mais um pouco. Ó. Olha só. Eu consigo puxar ele, arrumar ele para onde eu quiser. Se eu escolher o outro, ó, justa, olha só, ele ficou justinho. Ó. Se eu escolher o outro, aí ele vai pegar ele mais completo, que é a travessa. Ele vai ficar bem organizadinho. Agora, se você escolher os de baixo, olha só, o gráfico, ó, ele vai ficar no meio e o texto vai ficar por cima e por baixo. Se você escolher por trás, olha só como é que ficou, ó. Olha só, o texto ele ficou por trás, ou melhor, quer dizer que o gráfico ficou por trás do texto. Agora, se você escolher a frente, olha só, o gráfico vai ficar na frente do texto. Então é por isso que vocês têm que ter uma atenção em como que você vai escolher. Eu recomendo que escolha qualquer um da parte de cima, com disposição do texto, quadrado, justa ou a travessa. Qualquer um deles. Mas eu gosto de utilizar o justa. E aí você coloca o texto onde você quiser. Ou melhor, o gráfico. Depois que você configurou, nós podemos agora organizar essa opção aqui, que é o mais, né? Que é a parte do elemento. Quando você clica no elemento, ele vai te mostrar as possíveis opções para que você preencha o seu trabalho. Tipo assim, eu não quero o elemento eixo no meu gráfico. Se eu tirar, olha só, é isso que acontece. O eixo é onde que fica o nome categoria, do 1 ao 4, e aqui o tamanho, do 0 ao 6. O título, olha só, o título está aqui, ó. Eu vou tirar. O título do gráfico, observe, ó, tirou o título. Aí eu coloco de novo. Quando aparece uma flechinha, é porque você pode escolher aonde que você quer, ó. Você pode o título sobreposto ou mais opções. Eu prefiro acima. Se eu colocar o rótulo de dados, olha só, o rótulo de dados aparece os valores em cima do gráfico. A tabela de dados. A tabela, ela fica exatamente embaixo. Mas
ela ficou um pouco pequena porque o meu gráfico ele ficou pequeno. Ó. Eu vou aumentar um pouco mais o meu gráfico. Aí vai dar para ver melhor. Se eu escolher barra de erros, ó, vai ficar uma barra sobre as colunas. Se você escolher linha de grade, observe que as linhas de grade elas sumiram. Se eu escolher legenda, ó, a legenda aparece lá no canto direito, mas você pode escolher o canto que você quiser. Ó. Você quer na parte superior, na parte da esquerda, na parte inferior, você que escolhe. E é para isso que serve. Eu não gosto de poder colocar muita informação, senão vai ficar sujo o nosso gráfico. Indo para a próxima opção. Aqui tem um pincel. É onde que você vai trocar o estilo do seu gráfico. E percebe, tem vários. Ó. Passa o cursor e ele vai te mostrar como que aparecem os estilos. E ele te mostra vários. Esse pretinho fica legal. Ok, troquei meu estilo. Uma outra coisa que vocês podem optar em fazer é trocar a cor da sua coluna. Aqui está, ó. Percebe que aqui está escrito coluna, ou melhor, escrito cor. Quando você passa o cursor sobre cada uma das cores, ele vai mudar o grupo de cores. Então aí você pode escolher qual que você quer. Então existe essa possibilidade de você fazer a sua formatação. Então, escolha o jeito que você quer a sua formatação. Por exemplo, eu escolhi a minha toda azul. E agora eu vou para o filtro, que é o funil. Quando eu clico nele, ele vai me mostrar todas as informações que contém no meu gráfico. Entre eles contém as seguintes informações. A série 1, a série 2, a série 3. Aí tem a categoria 1, 2, 3, 4. Se eu desmarcar a série e eu clicar em aplicar, olha só, série 1. A série 1, tá? A série 1 que é a cor mais clara. Quando eu clico em aplicar, ele sumiu. Se eu desmarcar a série 2 e aplicar, sumiu também. E aí eu trago ele de volta. Se eu clicar na categoria 1 e 2 e aplicar, olha só, eu tirei duas categorias. Eu vou trazer a categoria 1. Aí está o 1, 3 e o 4. Vou trazer o 2. 1, 2, 3, 4. Então é para isso que serve essa ferramenta. Para você filtrar. E o que seria bem filtrar? É quando você vai remover a informação que você quiser. Certo, galera? Então, assim, não tem segredo. É bem tranquilo. Então, espero que todos tenham entendido essa parte. Não tem segredo. É bem tranquila. Então, foi aplicado assim. Foi aplicado o gráfico. Eu vou trazer o título do gráfico de novo. Então, ficou assim. Eu formatei o meu título, né, quer dizer, eu formatei o meu gráfico, coloquei as cores que eu quis. E você pode fazer a mesma coisa. Troca a cor, formata, deixa do jeito que você quiser aqui, ó. Tudo que você quiser você pode fazer aqui, ó. Agora, eu quero formatar o gráfico na ferramenta de gráfico, tá bom.
Para poder habilitar a ferramenta de gráfico aqui em cima, na guia, você tem que selecionar o seu gráfico. E lá em cima está escrito, ó, ferramenta de gráfico, design e formatar. Isso aí aparece quando você seleciona qualquer tipo de objeto. Como, por exemplo, eu quero selecionar o objeto gráfico. Vai aparecer a ferramenta de gráfico. Se eu colocar uma imagem, aí vai aparecer ferramenta de imagem. E assim em diante. Então é uma ferramenta específica daquilo que você inseriu. Agora o próximo tópico. O próximo tópico é vir aqui em design. Quando você clicar em design, percebe que aqui está escrito, ó, adicionar elemento gráfico. Aí está aqui, ó, eixos. Aí está aqui, ó, principal e primário. Olha só, ele muda um pouquinho, ó. Certo? Ele muda um pouco. Se você vir aqui no título de eixo, ele muda, tá vendo? No título do gráfico, nenhum. Acima. E sobreposto. Aí, o rótulo de dados. Centro, extremidade, base, extremidade externa e o texto explicativo. Então é para isso que serve o adicionar elementos. O layout é só mais para você trocar a forma de ver o seu gráfico. E aí você escolhe qual que você acha mais interessante. Mesmo assim, eu acho o meu. O meu está melhor. Alterar cores. Eu posso continuar e alterar as cores também. Fica a meu critério. Agora sim, nós podemos trocar o estilo. Caso vocês não tenham gostado dos outros estilos, você pode escolher, ó. Ó, vou escolher isso aqui, ó. Pronto. Troquei. Troquei o estilo do meu gráfico. Agora eu vou inserir as informações do meu gráfico. E qual seriam essas informações do gráfico? Seria aqui, ó. Eu tenho que selecionar o meu gráfico. Quando eu seleciono, eu tenho que estar na guia design. Quando eu clicar aqui em editar dados, eu clico em editar dados. E aí vai aparecer a minha tabela do Excel para poder colocar as informações, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Beleza. Continuando. Com o gráfico selecionado, eu vou vir em formatar. Quando chegar aqui em formatar, observe que na guia formatar aparece outras ferramentas. Entre elas, contém a ferramenta de estilo de forma e estilo de word art, que serve exatamente para você trocar as informações que vocês quiserem. É bem tranquilo. Tipo assim, eu quero trocar o preenchimento da minha forma. Vem aqui e olha só, dá para você trocar a forma. Eu quero trocar o contorno. É você que escolhe, galera. Ou então, se você quiser trocar o estilo do seu texto, tá aqui, ó. Percebe? Que ele está mudando, ó. Tá mudando tudo, ó. Mas eu não acho que vai ficar interessante. Eu prefiro que você configure de uma forma mais básica. Fica muito mais bonito. Assim fica muito colorido. Beleza. Aí aqui tem outras ferramentas, ó. Tem o preenchimento do texto, que é para você escolher a cor. Aqui tem um contorno. E aqui tem a parte de formatação, que no caso é para você trocar sombra, reflexo, brilho. Só dá para trocar isso. E aí você pode escolher o que você quiser. Então, galera, a formatação do texto
ela serve exatamente para isso. Então fiquem atentos a esse tipo de informação. Outra coisa que nós podemos fazer é isso aqui, ó. Percebe que aqui nós temos as seguintes informações: categoria 1, 2, 3, 4, série 1, 2, 3. E aqui dentro tem os valores. Aqui está escrita a mesma coisa: categoria 1, 2, 3, 4 e série 1, 2, 3. Eu vou fazer o seguinte: onde está escrito série, eu vou clicar dentro e vou escrever o nome de um módulo. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, informática. Olha só, já trocou o nome aqui, ó, para informática. Aí depois, o outro eu vou colocar assim, inglês. Olha só, já mudou para inglês. Agora o outro, eu vou colocar espanhol. Olha só, mudou também, ó, informática, inglês e espanhol. Agora suponhamos, então galera, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer a mesma atualização. Vocês vão fazer assim, vocês vão trocar as informações, colocar o nome do local, né? No caso está escrito informática, colocar inglês, colocar espanhol, e depois eu vou ensinar como adicionar outras informações. E onde está escrito categoria, é onde que você vai colocar o nome das pessoas. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, Jorge, Paulo, José, João. Um exemplo, tá? E observe aqui, ó, foi tudo atualizado, ó. Informática, inglês, espanhol, e aqui tem o nome dos alunos, ó, Jorge, Paulo, José, João. Agora, suponhamos, tem muita gente que vai fazer da seguinte maneira: ah, eu vou colocar o nome de uma pessoa. Aí eu vou colocar aqui, ó, Rebeca. Olha só pelo fato de ter colocado o nome Rebeca embaixo do João, ele já abriu um espaço aqui para mim, ó, automaticamente. Mas galera, nem sempre ele vai fazer isso, tá? Então fiquem atentos. Se ele não fizer isso automaticamente, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Observe, ó. Coloquei Rebeca, ele foi e abriu um espaço para Rebeca. Mas às vezes ele não vai fazer isso. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse quadradinho azul, ó, bem aqui na diagonal, e você vai puxar ele para baixo. Pronto. Abriu espaço para a Rebeca. E aqui eu posso colocar a nota da Rebeca, ó. 8, 10, 9. Olha só, a Rebeca já foi adicionado. Aí eu vou colocar aqui, ó, Adriano. Olha só, Adriano deu na mesma. Do mesmo jeito. Aí eu coloco aqui, ó, 4. Vou colocar 7. Vou colocar 3. E ficou aí, ó. Jorge, Paulo, José, João, Rebeca, Adriano. Então eu coloquei a informação de todas essas pessoas. Agora, o que acontece se eu colocar o nome da mesma forma que eu fiz aqui, o do espanhol? Eu posso colocar assim. Eu vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar hardware. Olha só. Observe, eu escrevi hardware e já apareceu o nome aqui, ó, hardware. E aí já apareceu uma nova coluna. E aí aqui eu coloco os valores que eu quiser, ó. Coloco 7 para o Jorge, 8 para o Paulo, 10 para o José, 8 para o João, 7 para a Rebeca, 5 para o Adriano. Então pronto, ó. Eu fiz isso. Eu adicionei 2 alunos
e adicionei uma matéria. E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou colocar games. E olha só, coloquei games, ele ficou aqui embaixo, ó. E aí da mesma forma que os outros, vou adicionar as informações. 9 para o Jorge, 4 Paulo, 8 José, 7 João, 10 Rebeca, 9 Adriano. Então é isso que acontece quando você insere as informações corretamente. Mas aí a pessoa pode analisar, mas o nome informática está cortando. É só você clicar entre o B e o C, que é as iniciais dela, bem no meio. Deu 2 cliques no meio entre a letra B e o C, ele arruma. Certo? Então é para isso. É assim que a gente faz a formatação do nosso objeto. Então fiquem atentos para esse tipo de formatação. Não tem muito segredo. É bem tranquilo de poder entender como criar um gráfico, como editá-lo, como formatá-lo. É bem tranquilo. Então, para a gente poder prosseguir, eu preciso que vocês me façam o seguinte. Eu preciso que vocês me façam o mesmo trabalho que foi feito aqui, porém, esse trabalho que foi feito aqui, vocês vão ter que me enviar no grupo, né? No nosso grupo da sala, ou pelo WhatsApp PV, você vai me mandar o mesmo tipo de informação, que no caso, vocês vão criar um gráfico, vocês vão colocar as informações fictício, vocês vão formatá-lo de uma forma bem objetiva, bem bonita, deixar ela bem bacana mesmo, né? Deixar ela bem editada. E depois vocês vão enviar para mim, para que eu possa avaliá-los. Não esqueça que tem que editá-lo da forma correta, tá? Você vai ter que inserir as informações. Então, ó, aqui onde é que está escrito gráfico, eu posso selecionar e posso colocar aqui Escola de Informática. Certo? Então, por exemplo, eu faço isso. Escola de Informática. E aí vocês vão ter que me fazer exatamente da forma que está sendo pedido. Vocês vão montar um trabalho bem editado, bem personalizado, bem bonito, e depois vocês vão me enviar. Então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, nós vamos criar um gráfico do mesmo jeitinho, só que utilizando informações buscadas no computador. Então, a gente vai lá na internet, e vamos buscar informações sobre a Covid, um exemplo. Certo? Fazer isso aí sobre a Covid. Então, o trabalho que vocês vão montar vai ser sobre a Covid. Então, eu vou dar Ctrl O, e aí eu vou lá na internet e vou fazer o seguinte procedimento, que é o trabalho que vocês vão fazer em casa, e depois vocês vão me enviar. Então, você vai colocar aqui, Covid. Vou colocar Covid no mundo. Covid no mundo. E aqui tem algumas estatísticas, ó. Aqui tem algumas estatísticas. E a gente pode pegar essas estatísticas também. Variantes. Ó, primeira coisa que eu vou fazer. Vou escrever aqui, Wikipédia, coronavírus. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou copiar isso aqui e vou jogar no bloco de notas. Então,
Beleza. Joguei no bloco de notas. Aí eu vou pegar o texto sobre coronavírus e vou jogar lá, igual vocês já aprenderam. E aí quem quiser apagar esses valores aqui, ó, podem apagar, não tem problema. Ok, mais para baixo. E aí eu vou pegando o texto. Mesmo procedimento. Apago essas informações, porque não precisa. Acho que isso tá bom. E vou pegar mais um texto aqui pequenininho. Vou pegar esse aqui, ó. Epidemiologia. Não esqueça, galera. Faça o mesmo procedimento para depois me enviar. Ok. Só isso aqui tá bom. Aí o que eu faço? Eu vou copiar o texto, vou recortar, ou melhor, eu vou selecionar o objeto, vou recortar e vou colar aqui. Pronto. Eu colei. Isso é uma coisa que todos vocês já aprenderam. Aí eu vou dar Ctrl T. Vou vir aqui, ó, guia página inicial, grupo parágrafo, ferramenta, espaçamento de linha. E eu vou remover. Pronto. Depois que eu faço isso, agora chegou o momento de configurar todo o meu texto, que é de uma forma bem padrão. Então, não esqueça. Para poder configurar, é bem padrão. É bem tranquilo. Esses nomes que estão escritos em vermelho é porque ele tem que adicionar ao dicionário, tá? Adicionar ao dicionário. Adicionar ao dicionário. Eu sei que muitos aí podem ficar naquela dúvida, dá para poder fazer de uma forma mais rápida? Não, galera, infelizmente não. E essa forma é até a mais rápida. Pronto. Completo. Para arrumar o texto. Agora aqui, beleza. Aí o que eu faço? Ctrl T. E aí eu vou trocar a fonte. Não esqueça, nos trabalhos de regra BNT, deixa Times New Roman mesmo, tá? O tamanho pode ser mantido entre 10 e 12. Agora, os títulos, você pode deixar tamanho 14. Ótimo. Beleza. Aqui, meio que já completei. Agora, vai chegar o momento de configurar o nosso gráfico. Mas antes de configurar o nosso gráfico, nós vamos buscar as informações, o qual nós vamos utilizar a base de dados da COVID. Vou colocar aqui. Vou colocar assim, ó. Número de pessoas vacinadas. Beleza. Aí depois
Vou colocar assim. Número de pessoas contaminadas pela Covid. Vou colocar no mundo. Tá, vou colocar no Brasil. Ó, vamos lá. Vamos ver isso aqui. Aí tá aqui, ó. Brasil tem 417, né? 430.417 mortes e 74,592 novos casos da doença. Então, eu vou criar um gráfico. Eu só tenho que verificar o número de pessoas vacinadas. Ou então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ó, casos confirmados, em acompanhamento, recuperados, óbitos. Então, ó, eu posso colocar dessa forma, ó. Eu posso colocar dessa forma. Então, eu vou fazer dessa maneira. E eu preciso que vocês façam exatamente da mesma forma, para que a gente siga um padrão. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão inserir um gráfico. Só que o gráfico que vocês vão inserir não é o mesmo que vocês têm utilizado. Vocês vão utilizar um outro tipo de gráfico. Eu vou colocar até aqui embaixo. Vamos lá, inserir, gráfico. Só que o gráfico que vocês vão usar vai ser de pizza. Vai ser assim, ó. Certo? Pode ser assim, ó. Pode ser assim. Como vocês quiserem. Eu prefiro que seja assim é mais bonito. Aí eu vou clicar em OK. E pronto, inseri meu gráfico. Primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos trocar o nome aqui, né? Tá escrito vendas. Você vai escolher aqui, ó. Caso Covid-19. Aí tá aqui, ó. Caso Covid-19. Ou melhor, para não ficar tão feio assim, vou colocar só Covid-19. Ok. Aí, aqui onde é que está escrito primeiro tri, segundo tri, terceiro, quarto e assim em diante, é aqui que vocês vão colocar essas informações. Aí está aqui, ó. Aí você vai colocar aqui, ó. Confirmados. Aí o primeiro aqui, você vai escrever, ó. Confirmados. E observe, aqui embaixo, ó. Observe aqui embaixo. Certo? Aqui embaixo. Já aparece, ó. Aí tá aqui, ó. Confirmados. Aí depois, acompanhamento. Acompanhamento. Aí depois, recuperados. Aí depois, óbitos. Agora a gente vai colocar as informações que está pedindo aqui, ó. Aí é 15. Pronto. 433,989. Nossa, muita coisa, hein? Ele fechou todo. Aí agora eu vou pro outro, ó. Em acompanhamento. 1.000.000
0,24, 243. Aí recuperados, 13.979 vezes, ou melhor, ponto 329. E agora, o número de óbitos. R$ 430, 417. Certo? Então é isso aí, galera. Ó. Então já dá para vocês observarem atentamente como que ficou os números aqui. Ó. E aí, caso vocês queiram fechar, vocês podem fechar. Observe. Não é difícil. Ó. Aí eu posso descer mais. Se eu quiser, eu posso diminuir um pouco mais o meu trabalho e posso colocar ele mais no centro. Se eu quiser ainda, eu posso formatar, né? Eu posso formatar o meu texto. É só aqui, ó, forma. Se eu quiser, eu posso trocar o fundo da forma. Até que... Vou deixar isso aqui. Vou colocar um contorno preto para poder dar um destaque. Aí, se eu quiser, eu posso, ó, colocar um texto artístico. Ou, se você quiser, você pode trocar aqui mesmo. É você que escolhe. Ó, vou colocar isso aqui, Bernie Sans. E aí, também tem esses aqui, ó. E eu faço a mesma coisa. É só colocar o que você quiser. E eu vou colocar o mesmo. Bernie Sans. Então é assim que a gente configura o nosso trabalho de acordo com o nosso gosto. É difícil? De maneira alguma. Não é difícil. É bem fácil. E eu quero que vocês me façam um trabalho igual ou melhor. Aqui eu fiz um trabalho mais básico para que vocês entendam como que faz para colocar o nosso gráfico junto ao nosso trabalho e vamos ver como que ficou o nosso trabalho. Observe, ó. Nosso trabalho ficou assim, ó. Tem 2 páginas e ele está assim, ó. Então é assim que eu quero que vocês montem para mim. Lembre-se, o mais criativo que seja, tá ótimo. O importante é você ser bem caprichoso. Depois que você terminar de montar o seu trabalho, eu quero que no final você salva para mim no formato de PDF. Tá aqui, ó. Salvar como. Você vai procurar. Eu vou salvar na pasta documentos. E aqui eu vou deixar, ó, coronavírus mesmo, só que eu vou trocar o ponto .docx para outro formato, ó. Aqui, ó. Eu vou salvar em outro formato, ó. Eu vou salvar como coronavírus mesmo, só que o documento vai ser outro formato, ó. PDF. E eu não vou colocar senha, tá? Ó, tá aqui, ó. Criptografar. Eu não vou colocar. Eu vou salvar sem senha. E vou clicar em salvar. Pronto. Trabalho concluído. Não tem segredo. É bem tranquilo para poder montar esse trabalho. Espero que todos vocês consigam realizar essa tarefa de forma objetiva. Monte o seu trabalho da melhor forma possível. Tem que ser montado o trabalho exatamente da forma que eu montei? Não precisa ser exatamente da forma que eu fiz, mas tem que ser seguido a mesma ideia. Você vai buscar um texto da internet, vai colocar no Word, vai formatá-lo, vai colocar um gráfico e vai colocar informações de controle sobre a situação. Igual eu fiz aqui no meu, que é igual isso aqui, ó. Percebe, ó? Número de confirmados é o azul. Acompanhamento é o laranja. Recuperados, a parte cinza. E óbitos, que é o que morreu, na parte amarela.
Então, galera, espero que todos vocês tenham entendido e tenham gostado do material da aula de hoje. Por hoje a gente vai ficando por isso e espero que todos vocês consigam agregar todas essas informações e colocar em prática tudo isso que foi aplicado na data, tá bom? Não esqueçam de fazer as lições de livro, não esqueçam de fazer as lições de plataforma, façam todas as tarefas o qual foi cobrado antes e por hoje então a gente vai ficando por isso. Amados, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana, um bom final de semana e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Fechou? Um abraço, galera. Falou. Até mais. Fui.